Vinda, Lindineia. Tá, Rita, que prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse momento tão maravilhoso. Feliz, assim, o nosso tema, você se aceita ou você busca ser aceito, vai ser o que vai nos permear aqui, né, todo esse bate-papo. Mas antes da gente aprofundar nesse assunto, eu quero fazer um pedido a vocês para que esse projeto ele continue, ele se mantenha de pé. É interessante que vocês curtam, que vocês me sigam, que vocês compartilhem, comentem o que vocês estão achando dos episódios. Esse é o episódio número 2 e hoje eu trago aí uma pessoa que nasceu com fissura, né? Vocês vão entender qual o tipo de fissura na próxima imagem. Vocês vão ver. Eu vou pedir para que Lindineia veja essa imagem. É um esquema com vários tipos de fissura e eu quero que ela explique pra gente qual foi a fissura que ela nasceu. Olá, e esse É o primeiro esquema, correto? foi unilateral, lá. Tá. Sim. Você me ouve, Lindineia? Estou te ouvindo. Agora sim. Tá. Unilateral, né? Isso. Ok. Então, Lindineia, fala só pra gente, antes da gente aprofundar, fala pra gente de onde você vem, né? Quem é você? Fala um pouquinho sobre Lindineia. Vamos lá. Eu moro na cidade de Sarapuí, Tá. cidade do interior de São Paulo. É uma cidade pequena, tem em torno de 12 mil habitantes, tá? E vou me apresentar mais uma vez, eu me chamo Lindineia Bezerra. Tá. E hoje eu sou mentora de autoestima e palestrante. E nasci com a fissura lato-palatina. Só um minutinho, pode. Foi, todas Perfeito. as minhas cirurgias foram feitas lá. Você é essa daqui, a menorzinha do meio, né? Você tá acompanhada de quem aí nessa E foto? essa de cabelinho enroladinho, loirinha, essa sou eu. Ai, que linda! E essas duas, sua mãe, suas tias? Elas são minhas irmãs. A Lindineide, essa que está ali no Cidinho, é a mais velha. E a Laudicea, que vem depois da Lindineide, né? E eu sou a caçula das meninas. Na Lidneia já desenvolvida, em que período da sua vida você se encontra, né, nessa imagem que a gente está vendo aqui agora, Lindy? torno aí de uns 14 anos, 14 para 15 anos, da fase da adolescência. E foi uma fase bem desafiadora, Rita. É uma fase da identidade, principalmente por eu ter nascido com a fissura latina. Vocês estão me ouvindo? E por eu ter nascido com a fissura, Sim. eu desenvolvi aí alguns bloqueios emocionais. Essa foto aí, você percebeu, eu tô bem tímida, né? Quem vê hoje eu falando, sendo mentora de autoestima, palestrante, não imagina o quanto traumas eu desenvolvi ao longo da minha história, né? Foram Perfeito. traumas, assim, que afetaram muito a minha autoestima. E eu lembro que quando você me conheceu, você ficou até pensativa. Como uma pessoa que nasceu com latina fala sobre autoestima, né? É Tem gente verdade. que Esse, se perguntam sobre isso. Como sim, assim, né? perfeito. Eu mesma, eu não falo sobre isso nas redes sociais. Eu já conversei com você anteriormente. A gente já tem, pessoal, uma relação muito próxima nas redes sociais. A Lindineia, ela me conheceu no grupo de formação de palestrantes. Ela me achou nesse grupo, ela me procurou com muita humildade, com o coração aberto, quis me conhecer. Eu também fui muito receptiva com ela. Assim, aos olhos das pessoas, né, em geral, somos palestrantes, então, entre aspas, seríamos o quê? Seríamos concorrentes. E a Lindineia, ela me mostrou que é uma pessoa diferenciada. Apesar de atuarmos aí no mesmo segmento,
ela não me vê como um concorrente, assim como eu não a vejo como um concorrente. Então eu achei que a Lindineia foi um presente que Deus colocou na minha vida, apesar de ter esse contato diário com ela. Esse momento aqui, ele não foi combinado, estruturamos os tópicos, mas isso aqui está sendo extremamente natural. Eu quero que ela realmente conte para nós aí como foi essa busca em relação a ser aceita, né? Ou você se aceita, na verdade, ou você quer ser aceito. Porque existe uma caminhada nesse desenvolvimento, tratamento, cirurgias, que a gente se confunde, Lindineia. Isso aconteceu com você também? Como eu disse no começo, eu já fiz 23 cirurgias. E sempre que eu ia fazer cirurgia, eu sonhava, Rita, que todos os meus problemas, eles iriam resolver naquela mesa de cirurgia. E como eu era motivo de bullying na escola, eu era considerada a menina mais feia, né? Eu lembro que na hora do recreio, os colegas se ajuntavam e falavam assim: quem que é a menina mais feia dessa escola? O dedo era para quem? Para mim. Então, eu passei a minha vida inteira me sentindo uma pessoa feia, sem valor. Então, eu achava que quando eu fosse para a cirurgia, toda aquela minha frustração ia ser resolvida. Eu lembro que quando eu fiz a cirurgia do nariz, o meu nariz era bem mais torto. Eu criei uma ilusão na minha cabeça que eu ia sair com o nariz dentro e ninguém mais ia me zoar pelo meu nariz. Só que não foi bem assim, né? Quando eu fiz essa cirurgia, eu voltei para casa, eu lembro que uma pessoa olhou para mim e falou: mas nem parece que você fez cirurgia do nariz. Aquilo ali foi como se fosse um balde de água fria jogar em cima de mim. Eu falei: puxa, eu envelhezei o nariz que ele não existe. E aquilo, Risco, me causou uma frustração muito grande. Imagino. E aí eu passei a ir para a escola, e aí as pessoas olharam e falaram: mas você não ia para o seu nariz? Como assim? Seu nariz voltou a mesma coisa. Então, a minha vida inteira, Rita, eu fiquei em busca dessa autoaceitação, que as pessoas me aceitassem, os colegas, os professores, mas eu nunca encontrei. Você sabe por que eu nunca encontrei? Sim. Porque, na verdade, eu não me aceitava quem eu era de verdade. Perfeito. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu questionava muito a Deus, Rita, por que eu tinha nascido com fissura. Minha mãe, ela teve 12 filhos, morreram 7. Tá. E ficou nós 4, né? Uhum. E eu ficava me questionando, por que eu tinha que nascer com a fissura? Depois de mim, teve mais 2 irmãos e eles vieram normal. Só eu com a fissura. Então, eu me questionava muito. E eu não tinha resposta. Quando eu nasci, eu não, para você ter uma ideia, eu acredito que você também, mas eu não tive o privilégio de mamar no peito da minha mãe. Também não. Por conta da fissura, o leite vazava tudo ali. E a minha mãe falava que eu ia morrer. Então, com certeza, aquilo ali passou para mim. Eu era criança, embora eu não entendesse o que estava acontecendo, mas aquela relação de mãe e filha através do peito, eu não tive, você não teve. Não. Quantos fissurados já passou por isso e vai passar? Verdade, verdade. Lindy, você fala sobre essa história e aí eu queria falar com quem está nos escutando e vendo aqui nesse momento, tá? A gente vai abordar esse assunto sobre autoestima, sobre o alto valor, mas aqui a gente não tá estigmatizando, né, fazendo como se fosse um paradigma todo fissurado, né, que possui fissura lábio-palatina ou palatina somente, vão ter problemas de autoestima, tá? E esse episódio aqui, em especial, são para aquelas pessoas que hoje tentam buscar, né, tentam organizar a própria imagem em relação a si. E
deixando mais uma vez claro, aqui não é falando, eu sei que vão ter mães, Lindné, assistindo a gente, pais, familiares, e aqui a gente não está em nenhum momento dizendo que todos sofrerão ou todos sofrem com autoestima. Essas são duas histórias muito parecidas, tanto a minha quanto a de Lindnéia. E aqui a gente está expondo esses pontos para que vocês vejam qual é a nossa percepção. Para mim, realmente foi um choque, porque para mim a autoestima hoje ela ainda está em construção. E ver você muito empoderada na internet, ver você presencialmente sendo aquilo que você demonstra ser na internet, para mim foi a minha maior surpresa. Se eu já te admirava pelas redes sociais, pelo conteúdo que você passa, pelo que você fala, para mim, assim, foi uma grande surpresa e só comprovou quando eu te vi pessoalmente. Você era aquilo mesmo, então, muito feliz. Agora me fala uma coisa. Como é você ser fissurada, ter sofrido bullying como você acabou de relatar pra gente, e você conseguir falar sobre autoestima? Conta pra gente aí. Uma boa pergunta, Rita, porque, como eu disse, quem me viu hoje falando, né, sobre autoestima nas redes sociais não imagina que foi um processo, né? Eu precisei passar por um processo. E esse processo não foi nada fácil. Porque quando eu ia, né, eu estava ali naquela minha fase da adolescência, eu era rotulada como eu era rebelde, bipolar, eu cheguei a passar com psicólogas e eu lembro que elas falaram uma frase que me marcou muito. Elas falaram assim para minha mãe: olha, não liga não, a Lindnéia, ela é assim porque ela nasceu com fissura. E todo fissurado, ele é revoltado. Nossa! Exatamente. Uma psicóloga, hein, Rita? Ela falou isso para minha mãe. E a minha mãe, ela ficava repetindo o tempo todo, e aquilo ali me causava mais revolta. Como assim? Todo fissurado que nasceu, ele é revoltado? Não é bem assim. Cada um tem a sua história. Cada pessoa, até a fissura, ela é diferente. Eu não vou entrar em detalhes aqui de fissura. Então, eu cresci com essa imagem na minha cabeça que eu era revoltada e estava tudo bem. E era assim que as pessoas me viam, Rita. Como a revoltada, a bipolar. Só que eu sofri muito. Por quê? A minha autoimagem, ela era totalmente fragilizada. Tanto fisicamente como emocionalmente falando. Eu não sabia quem era a Lindnéia. A minha referência era a fissura labial. Quando eu me apresentava, eu não me apresentava quem era a Lindnéia. Eu lembro, Rita, quando eu comecei a procurar emprego na minha cidade, eu saía distribuindo currículo em todos os lugares. Eu lembro que quando eu ia nas lojas, que eu já chegava com a cabeça baixa, o currículo na mão, olha só, e falava com a dona, de vez eu falar quem eu era, minhas habilidades, sabe o que eu falava? Sim. Olha, eu falo desse jeito porque eu nasci com fissura labial, eu tinha a fala totalmente fanha. Sim. Então a pessoa olhava para mim assim e não tinha reação. Como assim, né? De fato, eu não conseguia aquele emprego, porque de vez eu falar as minhas habilidades, Isso. eu já falava que, olha, eu falo desse jeito porque eu nasci com fissura. Ou seja, eu criava uma barreira. Verdade, verdade. Fui criando várias barreiras na minha vida e fui crescendo e fui procurando aí psicólogos para entender. Mas aí chegou um momento, Rita, que eu precisava mergulhar dentro de mim, porque eu não sabia quem eu era. Porque quando se fala de autoestima, o que vem na nossa cabeça? Aquela mulher linda, maravilhosa, não é mesmo? Perfeita, padrão perfeito de beleza, enfim. Exatamente, já vem na nossa cabeça, nossa, e aí a gente fica até meio que babando, como assim, né? Ela tem essa beleza hipnotizadora, aquela coisa assim que você fala, eu não queria ser essa mulher. Sim. E aí a gente passa a se questionar, por que ela e não eu? Mas a autoestima, ela vai muito além
daquilo que a gente vê na internet, daquilo que a gente que é passado para nós mulheres. A autoestima, ela tem muito a ver com nossos valores. Quem nós somos de verdade? Eu tenho certeza, Rita, que algumas pessoas, elas nem gostam de ouvir em relação à autoestima, porque elas confundem o quê? A autoestima com arrogância. A Sim. pessoa que tem uma boa autoestima, ela é arrogante. Por isso que é importante a gente entender qual é a verdadeira autoestima. E é isso que eu vou trazer para você aqui hoje. Qual é a verdadeira autoestima? A autoestima verdadeira, teoricamente falando, é o valor que nós damos para nós mesmos. Ou seja, é o valor que eu sei se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa bondosa. Essa é a verdadeira autoestima. Só que a autoestima, ela não vem só disso, ela é um conjunto. Ou seja, o conjunto dos nossos valores, das nossas identidades. E por muito tempo, no decorrer dos anos, a gente acaba perdendo esse valor. E quando eu falo de identidade, Rita, eu gosto de trazer uma analogia muito interessante. Jesus, quando ele esteve na Terra, Sim. Muitas pessoas chamaram ele de Beelzebul, que ele era filho do Beelzebul, que ele era endemoniado, o filho do carpinteiro, não foi bem assim? Sim. E será que isso abalou Jesus? O que você acha? Ele continuou. Ele olhou para frente e seguiu, independente da opinião das pessoas. Exatamente. Ele continuou. Ele até mesmo perguntou para os apóstolos, viu? Estão falando de mim? Aí os apóstolos, não, o senhor é filho do carpinteiro, o senhor é louco. E daí ele olhou para Pedro e falou, Pedro, mas e você? O que você acha de mim? Aí Pedro falou que achava que ele era o filho de Deus. E olha que exemplo maravilhoso, Rita. Aquilo não abalou Jesus, porque Jesus sabia o seu valor. Jesus sabia que ele não era aquilo. E a autoestima é isso, é você entender quem você é, os seus valores. Porque quando a gente entende isso, ninguém consegue roubar o nosso espaço. É verdade. Ou seja, ninguém consegue penetrar o nosso coração. Porque a gente sabe. Tem muitas pessoas que às vezes podem falar, olha, Rita, eu te acho mentira, hein? Olha como você é mentira, agora você está no podcast, você está se achando. Mas você sabe que você não é isso. É verdade. Na verdade, a pessoa está falando aquilo que ela tem a visão dela. Sobre ela. Então, quando a gente entende isso, a gente transforma a sua vida. Então, quando eu entendi isso, Rita, foi um grande alívio na minha vida, porque eu busquei por muito tempo a autoestima do lado de fora. E a autoestima, ela está do lado de dentro. É quando a gente entende realmente quem nós somos no mundo. E existe, Rita, 4 tipos de autoestima. Você sabia? Não, não sabia. Vou tomar só um pouco d'água. Exatamente. Existem 4 tipos de autoestima. E por que é interessante a gente entender? Porque quando a gente vive, a gente entende em qual autoestima a gente está vibrando, é muito mais fácil da gente mudar. Sim. Existe a autoestima frágil, a autoestima baixa, a autoestima alta e a autoestima boa. Opa. Só que eu ouço as pessoas falarem só 3 tipos de autoestima. Eu não sei se você já ouviu. Tem a autoestima boa, e a autoestima baixa e a autoestima alta. Não é mesmo? É, sempre assim. Nos extremos, né? Sempre ou é alta demais ou não tem nenhuma autoestima, né? Aquela pessoa que realmente não se vê, não se olha no espelho. A gente sabe que existem pessoas, independente de serem fissuradas ou não, aqui já é de um âmbito maior, mais abrangente, tem pessoas que não se olham no espelho, por exemplo, né? Pessoas que perderam aí sua capacidade de se enxergar, e o espelho ali, ela causa um desconforto. Então evita esse objeto ali para não se encontrar consigo mesmo, bora dizer assim. Também, porque o espelho, ele é o nosso reflexo, né?
E quando a gente se olha no espelho, a gente não tem uma boa autoestima, o que a gente vai fazer? A gente vai ressaltar aquilo que a gente não gosta. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu me Tá. olhava no espelho, a Sim. primeira coisa que eu via era o quê? A minha cicatriz. Eu não gosto da minha cicatriz, eu não gosto do meu nariz. Mas eu tinha outras coisas que eu poderia admirar, como, por exemplo, meus olhos. Eu acho os Nossa. meus olhos muito bonitos. Só Sim. que por muito tempo eu não admirava eles. É mesmo? Sim, eu não me admirava. Até tem uma foto minha, e eu postei isso nas minhas redes sociais, Vitor, Sim. que a minha autoestima ela era tão baixa, e os meus olhos são verdes. Sim. Mas naquela foto, meus olhos são pretos. Você mandou essa foto pra mim? Eu não te mandei. Essa não, né? Não, mas Tá. depois, se você quiser, eu te mando ela. Tá. Tá. Porque ali revela a dor Tá. da minha alma. Sim. Para você, Perfeitamente. para você entender o quanto a autoestima ela mexe. E por muito tempo as pessoas achavam que eu tinha os olhos pretos. Não, mas eu sempre tive os olhos verdes. Mas as Nossa. pessoas não conseguiam enxergar. Ô, Lindy, é engraçado você falando sobre essa questão do incômodo com a imagem. Eu já criei um sistema diferente psicologicamente falando. Hoje, infelizmente, não consegui trazer uma profissional da área de psicologia porque as agendas não se encaixaram. Mas eu não poderia deixar de ter esse papo com você e eu acho que está sendo extremamente importante. E agora eu quero falar para vocês também a minha visão em relação à minha autoimagem. Já no meu caso, eu criei mecanismos para não enxergar aquilo que me incomodava. Por exemplo, eu não consegui por muito tempo enxergar a minha cicatriz, a assimetria do meu nariz. Então, quando eu me olhava no espelho, eu criava uma imagem minha de que eu era perfeita. Por muitos anos. É como se fosse um escudo, né, que eu montei pra mim pra me blindar daquele sofrimento de olhar no espelho. E por que que eu voltei a falar de fissura? Já que eu acho que muita gente, é bom até aproveitar esse espaço pra deixar claro por que eu voltei a falar de fissura lábio-palatina, voltei a falar sobre esse universo, porque não é simples, a fissura ela é algo complexo. Quem acha que fissura é somente um corte, uma cicatriz, está enganado. Essa é uma maneira superficial de olhar para a causa. Eu voltei a falar por causa da minha filha. Por quê? Eu estava resolvida, parei de olhar redes sociais de fissura, já não seguia pouquíssimas pessoas, enfim, toquei minha vida. E aí eu fui levar minha filha no playground do nosso condomínio, e ao chegar lá, encontrei outras crianças de idade de 6 a 7 anos. E elas olharam para o meu rosto e começaram a dar risada. Isso tem aproximadamente 3 anos que isso aconteceu. Foi na pandemia. E ali me resgatou aquela, psicologicamente falando ali, aquele lugar de onde quando eu era criança. Então aquilo me tocou muito. Eu fiquei muito abalada. Mas elas sorriam, Lindy, que parecia uma coisa mais engraçada do mundo, meu rosto. Eu ainda não tinha feito a rinoplastia. Eu fiz a minha rinoplastia há 2 anos. Porque, como a gente estava na pandemia, a empresa pediu para a gente fazer as visitas online. E o online, a câmera mostrava para mim a minha assimetria no rosto. E eu comecei a pirar. Porque lembra que eu falei no início? O meu mecanismo era o quê? Olhar no espelho e não enxergar as minhas imperfeições. Quando eu fui para o online e aquele episódio há 3 anos atrás das crianças sorrindo do meu rosto, aí eu voltei e eu falei assim, eu preciso voltar esse olhar novamente para mim. Foi quando eu me descobri. Gente, olha só, a Lindy vai concordar comigo. A gente fala muito sobre terapia, sobre psicologia. É fácil? Não é fácil. Não é só sentar com um profissional habilitado ali para aquela situação e pronto, resolveu. Não.
é um encontro consigo mesmo. É um olhar que só você vai desenvolver para você mesmo. A psicóloga, Lindy, em alguma situação, ela te deu a fórmula pronta? Não. Então, assim, não esperem, gente, que a fórmula venha pronta. A partir do momento que você se auto tem aquela autoconsciência, eu preciso de ajuda em relação à autoimagem. Eu falo isso de uma forma mais profunda, tá, Lindy? Porque eu sei que tem determinados casos, e você, como é mentora de autoestima, a gente só precisa de um olhar, de um direcionamento, e você já consegue arrumar. Mas existem casos mais profundos que é necessário essa procura por um especialista. Mas lembrando que a gente tem que ter consciência de que ele não vai trazer a fórmula pronta. Porque eu tive a minha fórmula, porque eu tinha uma maneira de olhar. A Lindy tinha outra, teve que formular um novo contexto para que ela se encontrasse com ela mesma, porque a maneira dela se olhar era o quê? Punindo a ela mesma. Ela só conseguia direcionar o olhar dela ali para a questão das assimetrias, do que ela não gostava, e deixava de ver o que ela tinha de lindo, que são os olhos, que essa moça é muito linda. Gente, vocês não têm noção como Lindineia, ela é linda. Quando eu cheguei lá no evento, eu falei, que mulherão, sabe? E outra coisa, só pra fechar, eu vou deixar você falar, tá, Lindy? São duas mulheres falando, então vocês sabem que a gente fala bastante. Eu entrei no consultório de uma psicóloga, de uma profissional. E eu tinha ali a minha autoestima muito baixa. E ela passou pra mim a percepção do que ela achou sobre mim ao chegar naquele consultório. Ela falou assim, a mesma coisa que eu falei pra Lindy, que mulherão. E eu ficava assim, meu Deus, como as pessoas me enxergam assim e eu não me enxergo desta forma. É possível isso acontecer, né, Lindy? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Conta pra gente aí. Com certeza, Rita. Eu recebo mensagem todos os dias de várias pessoas falando que não se enxerga e vive por viver. Porque a nossa autoestima, Rita, ela é construída quando nós somos crianças. Os nossos primeiros pais, eles são os nossos professores. É ele que nos ensina aquilo que pode, aquilo que não pode, são os nossos pais. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo a nossa autoestima. Seja ela baixa ou alta, mas a gente vai construindo. Então, é muito comum, hoje em dia, eu estava vendo uma pesquisa que 90% das pessoas sofrem com baixa autoestima. É Meu Deus! pessoas. É Então, muita coisa? é muita coisa, 96%. Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem, que sofrem de baixa autoestima. E a autoestima, ela impacta na nossa vida social, Sim, pessoal e profissional. perfeito. Ou seja, se a gente não trata isso, a nossa autoestima, a gente acaba ficando em emprego que a gente não quer, em relacionamentos que a gente não deseja, porque a gente tem uma autoimagem fragilizada. Por isso que é importante a gente entender os 4 tipos da autoestima, que é o que eu vou falar agora. Fala pra gente, a gente quer saber, a gente quer muito saber isso aí. A autoestima frágil, certo? aquela autoestima frágil, que toda pessoa se abala, uma hora ela tá bem, outra hora ela tá super alegre, tem dia que ela fala, é hoje. Hoje eu tô cheio de projeto, e tem aquele projeto, não sei se já aconteceu isso com você, Rita. Olha, comigo pode até ser, mas eu sei que quem tá assistindo a gente tá se reconhecendo aí. Bora lá, toca o bonde aí pra gente ver, vá. E ela cria, né? Ela fala, não é hoje. Só que daí, de repente, na hora de colocar em ação, cadê aquela mulher? Aquela mulher foge. Então, ela fica oscilando entre a frágil e a baixa, entre a frágil. Eu vou dar um exemplo, vou trazer uma história bem peculiar aqui minha. Tá. Em 2018, Rita, eu entrei para um curso de maquiagem. Sim. Nessa época, eu era cuidadora de idosos. Eu trabalhava de 12 a 13 horas. Eu fazia um plantão noturno
Sim. E eu saía desse plantão e ia direto para a escola. Eu não vinha nem para minha casa. Eu tinha que pegar um ônibus. E aí eu falei, não. Né? Eu já tinha passado psicólogo e ela tinha falado que eu tinha autoestima baixa. Eu falei, então, eu vou aprender a me maquiar, né? Toda mulher Sim. gosta de maquiagem. Perfeito. E aí eu fui procurar uma escola Tá. profissional. Entrei nessa escola, o primeiro dia entrei toda feliz, vi aquela bancada da professora, um monte de maquiagem, aquela coisa linda. Você fala, uau, esse é meu lugar. Tô no E aí, paraíso. Tô no paraíso. sempre assim. E aí, com o passar dos meses, tinha aula teórica e depois tinha aula prática. Tinha que praticar. E toda vez que as colegas iam praticar em mim, eu Ah. ficava com vergonha. Eu falava, vai, agora elas vão olhar no meu nariz, elas vão olhar na minha boca. E aquilo ali era uma tortura muito grande para mim, sabe? Sim. Sim. Aquilo doía muito. E ótimo. Um belo dia, a professora olhou para mim e falou: Lindineia, você aceita ser a nossa modelo? Olha Olha. só que privilégio, Rita. Meu Deus. Mas eu não, naquele momento, eu não achei um privilégio. Eu aceitei, Sério? eu não achei. Eu aceitei, mas aí a professora falou: olha, como a Lindineia nasceu com fissura, eu Sim. vou ensinar algumas técnicas para esconder algumas imperfeições. Sim. Normal. Aí eu Tá. falei, eu aceitei, né? Falei que eu aceitei na próxima aula. Resumindo, será que a Lindineia foi no dia da aula? Você não foi? Eu não fui. Eu não Eu fui. acredito nisso, tá? Exatamente. E eu fiquei muito mal. E a professora me mandou uma mensagem: Lindineia, você não vai vir. Eu inventei que eu não estava bem. Olha só o que eu fiz. E aí, depois eu voltei para esse curso. Se eu voltei 2 vezes, foi muito. Você sabe o que aconteceu? Eu desisti do curso. Nossa. Não foi mais. E aquilo ali, Rita, me culpava tanto. Eu me culpava por eu ter desistido. E a professora Lindineia, que estava indo tão bem. Por que você desistiu? Porque eu era, Rita, o meu algoz. Eu me criticava o tempo todo. Quando eu estava ali na sala e as colegas ia juntar para fazer a maquiagem, Sim. eu ficava me escondendo, porque eu sentia vergonha de mim mesma. Eu achava que ninguém ia querer praticar comigo a maquiagem por conta da fissura. Sim. Sim. Então, olha só o que a autoestima ela faz. Eu tinha um sonho, que era aprender a maquiar, mas por conta de ter uma autoestima fragilizada, eu acabei não realizando o meu sonho. É, E eu eu te pergunto, acredito. quem está ouvindo e vai ouvir aqui no gravado, quantas vezes você deixou de realizar o sonho porque você sentiu que você não era capaz? É verdade. Tem muita gente aí, viu? Tem muita gente. E eu vou mais além. A gente tá falando do nosso universo da fissura. A gente sabe que existem outros tipos de diferenças humanas aí. Condições diferentes de nascimento, né? Bora colocar aí. Mas eu trago uma história de uma pessoa que comentou comigo certa vez que a gente falando sobre essa questão de autoestima, é muito comum a mulher, o universo feminino falar sobre isso. E ela me trouxe que tem uma moça que ela não nasceu com fissura, muito pelo contrário, ela é, sabe essas, vamos dizer assim, esse tipo de beleza diferenciado, que todo mundo olha, aquela coisa que chama atenção, e ela sofre porque ela chama atenção. Ela não queria essa atenção. Ela não queria esse olhar para ela. E ela procurou uma ajuda profissional justamente por isso. Então aqui, essa nossa conversa, ela é muito interessante porque, como eu falei, existe um universo que é nosso e a gente acha que tudo é por causa da fissura. Você concorda comigo? Tudo é. E sabe como era uma forma que eu olhava minhas amigas, as minhas colegas, ou pessoas no mesmo ambiente? Que todo mundo era bonito, menos eu. Eu era feia. Eu sempre sentia. Poderia ser a pessoa que fosse. Eu sempre achava que ela tava. Tipo assim.
ela estava no nível mais avançado do que o meu, por eu nascer com fissura lábio-palatina. Apesar de... Aí eu quero trazer também outro elemento aqui. Apesar de sempre ser escolhida, mas eu vou dar um exemplo. Hoje eu sou casada, eu sou cristã, tenho uma filha, mas eu já vivi meu período de solteirice, e em Salvador. E eu já fui pro Carnaval de Salvador, né? Então vocês já devem imaginar como é o Carnaval de Salvador. Eu tive problemas de interagir no Carnaval de Salvador? Não. Mas nem por isso massageava minha autoestima. Porque como você falou lá no início, isso é muito profundo. Isso é uma relação própria e única. Né? Assim, por mais que você chame atenção, E outra coisa, viu, Lindy? Quando eu me embelezava, bora dizer assim, botava uma roupa e tal, e quando as pessoas me olhavam, já mais adolescente, já fase adulta, eu ficava toda acanhada, querendo me esconder. Eu não gostava de chamar aquele tipo de atenção. Eu queria, sabe, eu ficava constrangida. Enquanto eu via as minhas colegas, nossa, quanto mais olhares, olha, cheguei, estou aqui, me olhem e tal. Já eu não, aquele olhar mesmo, até mesmo de admiração, porque tem pessoas que admiram a gente, mesmo a gente tendo nossas imperfeições, né? Então, eu tinha aquela vergonha. Quantas vezes o meu próprio marido, meu marido, né, atual, ele fala, me cobre de elogios e tal, e antes do tratamento, da ajuda psicológica, eu achava aquilo até uma ofensa. Eu falava assim, não, ele tá falando isso pra me agradar. Ele tá falando... Você acaba até perdendo oportunidades belíssimas que a vida nos permite de viver, porque você tá num mundo ali daquelas esferas da autoestima que você falou que são 4. Você já falou de 2. Qual a próxima aí? Conta pra gente aí. Exatamente. E a gente fica dentro de uma caixinha, Rita. Sim. E a gente não muda o nosso olhar. E a autoestima, a gente precisa mudar o nosso olhar. Independente se você tem a fissura ou não, a gente precisa mudar esse olhar. E daí, quando a mulher, ela descobre que ela está ali, fragilizada, e a autoestima dela está oscilando muito, ela vai para onde? Para a autoestima alta. Sabe essa autoestima que a gente vê essas mulheres lindas e maravilhosas, que vai no salão de cabeleireiro, que faz as unhas, e aparenta ter aquela autoestima que você fala, puxa, é essa autoestima que eu quero para mim. Que eu almejo, né? Que eu almejo, eu quero ser assim, né? Exatamente. Ela sonha aquela mulher. Eu fui cabeleireira por um tempo. Sim. Tá? E eu lembro que muitas mulheres lindas chegavam até mim para me mexer nos cabelos. Elas saíam lindas. Sim. Mas elas mesmas não se percebiam o quão lindas elas eram. Perfeito. E muitas pessoas, quando vai em busca dessa autoestima, o que elas fazem? Elas colocam botox, elas não têm limite. Elas ultrapassam aquele limite. Elas colocam silicone. Eu não tenho nada contra se você faz isso. Sim. Eu amo a parte estética, eu mesma faço. Claro. Um preenchimento labial que eu amo. Sim, mas eu sei o meu limite. E muitas mulheres, elas estão morrendo na mesa de cirurgia em busca dessa perfeição que não existe. Perfeito. E aí a autoestima, ela esconde o quê? A autoestima alta, ela esconde a autoestima baixa. Perfeito. Então a mulher, ela se esconde atrás daquela máscara, ou seja, ela cai no ego. Ela tem que mostrar para as pessoas que ela está bem o tempo todo. Mas quando ela está sozinha, ela coloca a cabeça dela no travesseiro, ela chora. Ela chora sozinha. Ela tem ansiedade. Ela tem crises de pânico, porque ela não se enxerga. Então aí, quando a pessoa ela tem a autoestima baseada no ego, ela se transforma numa pessoa, sabe o que, Rita? Arrogante. Você já conhece uma pessoa arrogante? Já conheceu ou conhece? Já, bastante, viu? Tem muitas pessoas que se acham, ela está o tempo todo mostrando quem ela é.
Se ela Verdade. compra uma bolsa e você elogia a bolsa dela, você não sabe quanto que eu paguei nessa bolsa. Paguei quase 10 mil. E ela Nossa, tem que estar o tempo todo trazendo holofote para ela. Ela não quer holofote para ninguém, para ela. Ela é humilha as verdade. pessoas, ela humilha o seu chefe, ela humilha o marido, ela humilha quem Sim, estiver do lado para ela se sentir bem. E ela confunde o quê? As pessoas confundem a autoestima alta com autoestima boa. opa, Mas a autoestima boa não tem nada a ver com essa autoestima alta. A boa é o que eu vou falar agora. fala pra gente. A boa, anota isso que eu vou falar. Quando a mulher Opa, ó, já tá entende, aqui. quando a mulher entende a verdadeira autoestima boa, Rita, é aquela que ela é baseada nos seus valores, na sua identidade. Ela entender que vai ter dias que ela não vai estar bem, tá tudo bem. Vai ter dias Verdade. que ela vai estar alegre, que ela vai estar feliz, mas vai ter dias que ela quer chorar. E tá tudo bem. Quando você entende isso, e quando ela vai no cabeleireiro, Sim. se alguém não elogia ela está se elogiando, ela se acha Ah, bonita, sim. ela reconhece o seu poder, as suas fraquezas, as suas habilidades. Isso é uma autoestima boa. É, Ela eu, sabe quem ela é. eu E quando a gente concordo. E quando a gente constrói a nossa autoestima baseada no amor, a gente vai muito longe. Por quê? A nossa autoestima, ela é o combustível para o nosso sucesso. Só que muitas pessoas, Rita, elas estão se enchendo desse combustível adulterado, que eu acabei de falar, baseado na autoestima alta. Sim, Eu sim. tenho que parecer bem. Só que Isso. quando você tem uma autoestima alta, baseado no combustível adulterado, você não vai longe. Pode ver, quando você abastece o seu carro com uma gasolina adulterada, não começa a dar problema. Ah, com certeza. Com certeza. Dá problema no motor, dá Sim, problema na bomba de gasolina, e assim vai. Mesma coisa somos nós. Quando a gente não tem uma construção de uma boa autoestima, nós não vamos muito longe. O maior perfeito. exemplo, lembra do Michael Jackson, né? Quem não lembra? Ah, sim, sim. Perfeito. Foi. O Michael Jackson, ele era lindo, mas ele não se enxergava. Não se Quantas enxergava. cirurgias ele fez? É verdade, Lindy. Ele mexeu no nariz, ele mexeu em tantas coisas. Quantos famosos aí passam anos da sua vida tentando ser alguém que não é? Que não é. Perfeito. Concordo contigo em número, gênero e grau aí. É, falar de autoestima é algo muito. Ah, daria pra gente falar aqui a tarde toda. Eu tenho outra gravação já a caminho aí, mas eu queria deixar uma mensagem final. Quero te agradecer. Foi rapidinho, mas esse rápido pode se transformar em um próximo momento para que a gente esmiúce mais aí todo essa conversa que é tão importante para a gente falar. Só um ponto para fechar sempre me incomodou nas redes sociais, principalmente no nosso nicho, né? Você vai fazer cirurgia. Essa cirurgia é só estética? Gente, estética faz parte também da autoestima. Claro, dosando, como o Lindner falou, existe tudo é uma dose. Qual é a dose do remédio? Ou qual é a diferença do remédio e o veneno? É a dose. A mesma coisa se aplica a muita coisa em nossa vida, né? Então a autoestima é exagerada demais e tal. Também não é saudável como o Lindner trouxe, mas quando trazem pra gente, sua cirurgia é funcional ou estético? Qual é o problema de ser estético? Tendo muita racionalidade, sabendo quem você é. Por isso a importância aí da mentoria da Lindneia. Então eu recomendo que vocês procurem as redes sociais. Lindneia, por favor, fala pra gente as suas redes sociais. Pra quem tá ouvindo hoje, achou que a conversa foi curta, eu quero mais saber dessa profissional. Onde elas encontram você? Fala pra gente. A minha rede social, o Instagram é lindy.bezerra, tá? Tá? Ali tem o meu Instagram. Também tem na minha bio, tem o meu livro, tá? Que eu escrevi, Cure-se.
Por que Pode que eu colocar pra coloquei? gente, por favor, o livro Cura-se, a imagem. Tá, Lindy? Pode falando que a gente vai colocar já já aqui no ar. O pessoal já vê a capa. E esse Isso! livro, ele fala, eu conto mais sobre a minha história em relação à autoestima, como que foi Maravilha. essa construção, como que foi esse despertar, não foi Tá. da noite pro dia. E Sim. por que eu coloquei Cure-se? Tá. Porque eu desejo, sinceramente, de todo o meu coração, que você cure daquilo que as pessoas não conseguem enxergar, daquilo que só você sabe que dói dentro de você. E muitas das vezes você nem sabe que existe aí um sentimento autocrítico. E às vezes você fica se criticando, você fica buscando essa autoaceitação, que primeiramente tem que vir de você. Eu vejo, Rita, que muitos fissurados, não fissurados, tá? Eles levantam a bandeira da autoaceitação. Eu acho isso muito legal. Só que quero fazer um ponto aqui interessante. Não adianta você erguer uma bandeira da autoaceitação se você não se aceita. Começa por você. Essa autoaceitação tem que vir de você, para depois vir para o outro. Quando a gente entende isso, as pessoas começam a nos respeitar. E no meu desafio Mulher Poderosa 30 Dias, eu trabalho isso. Tá? Isso, isso. Uma grande mentora de autoestima, que eu admiro muito, a Márcia estudou no meu processo de autoestima e de autodescoberta. E lá nós trabalhamos o quê? O seu valor, a sua identidade, quem você é no mundo, os 7 pilares da autoestima, que não deu para me falar aqui hoje, mas existem os 7 pilares da autoestima, que é muito poderoso. Então, quando a gente trabalha, ou seja, você percebe, Rita, que a autoestima ela é um conjunto de fatores, não é só uma coisa só. Não é só você dizer, eu me aceito e pronto. E eu quero deixar, Rita, um recado para os pais que estão nos assistindo hoje. Independente se o seu filho nasceu com fissura ou não, os nossos primeiros pais, como os nossos primeiros professores de autoestima, são vocês, pais. Eu quero dar os parabéns, eu quero elogiar vocês por todo o carinho que vocês têm por nós, filhos. Só que, como eu disse, a autoestima ela é construída na nossa infância. Deixem as suas crianças sentir o sentimento. Não crie elas como vítimas. Ah, o coleguinha falou tal coisa, rebate. Não. Faça aquela criança entender. Não faça aquela criança fugir do problema, porque ela vai criar um adulto problemático, um adulto revoltado. E quando a criança ela vive os sentimentos que ela precisa viver, isso vai construir a autoestima dela. E ela vai se tornar uma pessoa forte, porque o mundo, ele é cruel. O mundo, ele é cruel para todo mundo, para todo. Nasceu com fissura ou não, outro tipo de deficiência, seja lá o que for, né? Exatamente. Se você não tiver estrutura emocional, você não consegue. Teve uma pesquisa, Rita, que as pessoas, elas são admitidas, não é pela sua capacidade intelectual, é pela sua capacidade emocional. Obrigada, Lindy, obrigada. Eu queria ficar mais horas aqui com você, mas infelizmente, e felizmente também, porque eu tenho uma outra linda história para contar para vocês que estão aí nos assistindo. Esse é o episódio 2, mas para fechar, não posso deixar de fazer o ponto a ponto. Geralmente, qual é a dinâmica desse ponto a ponto? Geralmente no final aí das conversas, os apresentadores trazem o bate-bola, né? E como a gente, por que ponto a ponto? Porque o nosso tratamento de fissura, ele é baseado em quê? Em cirurgias. Então, de ponto a ponto. Eu vou falar 3 frases e você me responde, se você conseguir, com uma palavra para a gente fechar e se despedir do pessoal aqui. Ponto a ponto, número 1. O que significa as cirurgias para você? Realização. Realização.
Feito. Segundo, ponto a ponto. A fissura, ela já te impediu, eu falo no dia de hoje, tá? Hoje, com a sua cabeça hoje, de fazer algo hoje, atualmente. Não mais. E o terceiro e o último ponto a ponto. O que é amor próprio pra você? Amor próprio é eu saber me respeitar, as minhas qualidades e as minhas fraquezas. Obrigada, Lidineia. Foi um prazer ter você aqui. A gente vai ter esse próximo encontro. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai providenciar esse momento. Quero deixar aqui um abraço muito forte para você. E quero agradecer quem esteve com a gente aí nessa hora. Muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo de vocês. Não é fácil, mas a gente está aqui na caminhada. Comenta, diz para mim o que é que vocês estão achando dos assuntos, traz para mim aí temas que vocês acham relevantes nesse universo aqui da fissura e de outras também que eu vou abrir. Agora eu já vou abrir para um universo que eu ainda não conhecia. Até lá, pessoal. Até lá, Liginé. Até a próxima. Obrigada, hein? Obrigada. Beijo. Tchau.